tia também chegou ao bairro e não havia nenhuma escola de incentivo seguro para deixar sua filha dentro. Na época tinha 4 anos. Vendo muitas crianças na rua, ela sentiu a necessidade de uma escola, mas que não daria. Foi aí que veio o pensamento de homenagear sua querida mãe, na época já falecida. Guarda atual, vamos lá com a nossa amiga Marisa. Bom dia, meu nome é Mariângela, estudo nesse colégio desde o ano de 2001, quando tinha 3 anos. O colégio Paraíso da Vilinha nasceu em 1999, modesto, com apenas 70 alunos e 7 salas de aula. Na sua trajetória, muitas foram dificuldades, mas vencidas, porém, com garra e competência. Aqui, como vocês podem ver, o nosso pátio era de areia, as nossas paredes não eram revocadas. Aqui foi um dos nossos primeiros passeios, os nossos ex-professores, nossas festas com alunos, professores e pais, nossa festa do ABC. Quando a gente não era evangélico, nosso festa de setembro, é a nossa primeira semana cultural. Começa novo. Bom dia, meu nome é Tati. Nós vamos apresentar para vocês a história da igreja cristã. Pode estar. Bom dia, meu nome é Cláudio. Vou falar um pouco sobre mim. Deus separou Abraão e sua mulher para criar um povo exclusivamente seu. Povo este que deveria viver segundo os estatutos que Deus lhe deu. E através de Moisés e os profetas, estes estatutos são o Antigo Testamento da Bíblia. E entre muitas promessas que Deus fez este povo, e está aguardar a vinda de Cristo. Bom dia, meu nome é Luana, vou falar um pouco sobre o cristianismo. Depois que Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus, os seus discípulos se espalharam por todo o mundo antigo. O cristianismo tinha sua sede em Antioquia. Por volta do ano 300 depois de Cristo, o imperador romano Constantino teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus e se converteu ao cristianismo. Bom dia, meu nome é Heitor, vou falar um pouco sobre a saída do cristianismo. Daí a saída do cristianismo mudou-se para Roma, e muitos se dizendo cristãos trouxeram muitos costumes pagãos para o cristianismo. Estes costumes tiveram grandes influências na mudança do cristianismo. Bom dia, meu nome é Vitor, sobre duas regras, a indulgência e a subdivisão. A Igreja Católica Romana até então segue o cristianismo e começou a adotar certas práticas como a indulgência, que é a venda da salvação. Muitos bispos e líderes da Igreja começaram a protestar contra essas práticas. Então foi criada a Santa Inquisição, tribunal que julgou aqueles que protestavam contra as normas da Igreja e dificilmente eles escapavam da morte. Bom dia, meu nome é Matheus, vou falar sobre o Miguel Carolari. Em 1054, Miguel Carolari rompeu com o padre e separou do cristianismo, controlado por Roma, as igrejas do Oriente, que são hoje as igrejas católicas e ortodoxas. Obrigado pela sua atenção, boa atenção, muito bem. Bom dia, meu nome é Daber e eu vou falar um pouco sobre Martinho Lutero. No ano de 1517, Martinho Lutero, teólogo alemão, membro da Ordem dos Agostinhos, revoltou-se contra a prática da Igreja e escreveu vários livros contrariando seus dogmas. Foi chamado pelo Papa de suas escritas. Bom dia, meu nome é Ian. Na continuidade que a gente estava falando, não reconhecendo a autoridade papal, né, que trouxemos a cabo a confissão obrigatória e o celibato traduziram a Bíblia para o alemão e o Bom dia, meu nome é Guilherme e eu vou apresentar esse gráfico para vocês. Deus ele separou Abraão e sua esposa para criar o povo, os hebreus e os judeus. Os judeus se dividiram em 3, fariseus, saduceus e o próprio povo. Daí sai o cristianismo. Com o poder do Império Romano, a sede da igreja cristã mudou-se para Roma, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1054, a igreja romana foi dividida, sendo criada a igreja ortodoxa. Muitos levantaram contra as práticas da igreja, que daí surgiram as igrejas evangélicas. Bom dia, meu nome é Davi e vou mostrar para vocês alguns exemplares da Bíblia. Aqui nesse livro nós temos uma história mais completa do cristianismo. Aqui nós temos a Bíblia escrita no Antigo Testamento em hebraico, que é a língua original que a Bíblia foi escrita. Ela é escrita de trás para frente, assim como ela é lida de trás para frente. Aqui nós temos o Novo Testamento em hebraico, e aqui o Novo Testamento em grego. Nós temos aqui a Bíblia de Jerusalém, que é a cidade em que Jesus viveu.
E aqui nós temos o dicionário do Antigo Testamento em hebraico. A Bíblia foi traduzida a primeira vez para o latim. Nós não temos uma Bíblia em latim, temos uma representação. Essa língua era conhecida somente pelas autoridades religiosas. O povo não conhecia esta língua. Depois do ano de 1500, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Nós pesquisamos na internet, mas parece que não existe mais nenhuma Bíblia em alemão. Depois disso, a Bíblia foi traduzida para muitas outras línguas. São mais de 3.000 traduções, com várias linguagens diferentes. Nós temos aqui a Bíblia original católica, que é a única Bíblia do mundo que traz 7 livros a mais do que as outras. Esses livros foram encontrados no ano de 1947, ou seja, há pouco mais de 50 anos. Esses livros não foram aceitos pelas outras religiões como inspirados por Deus. Por isso eles não foram introduzidos em nossas vidas. Nós temos também aqui essa Bíblia, também, que é a única no mundo que traz gravuras e figuras. Tá? Apesar de nela mesma estar escrito, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há, em cima no céu ou na terra. Mesmo assim, ela vem com gravura. Aqui nós temos algumas versões em português, escritas pelas igrejas evangélicas. Né? As igrejas evangélicas têm feito todos os esforços para que as pessoas possam entender a Bíblia. No ano passado foi traduzida a Bíblia para a língua do Tibete. Essa tradução levou 95 anos. No Brasil existe um projeto chamado Brasil 2010, que é a tradução da Bíblia para 110 línguas indígenas. Aqui nós temos 2 versões para mulheres. O seu conteúdo, todas são iguais. A diferença são os comentários no rodapé, que são próprios para mulheres. Aqui nós temos a Bíblia, com passagem no Novo Testamento. As palavras de Jesus escritas em vermelho, que é mais fácil de identificar. Nós temos aqui a Bíblia de Genebra, com um estudo feito na cidade de Genebra, com todas as religiões, e no seu rodapé vem os comentários. Aqui nós temos uma Bíblia própria, capítulo 1, versículo 1, está escrito dessa maneira aqui nas outras Bíblias. Leiam aqui, por favor. Assim era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nessa tradução está escrito assim: deu para identificar a diferença? Você chegou, irmão? Qual é a diferença aí? A diferença principal aqui está no final. E diz que o verbo era Deus. E nessa tradução diz que a palavra era um Deus. Aqui se refere a Jesus. Tá? Essa tradução aqui não aceita Jesus como Deus. Aqui nós temos a imagem do Templo de Salomão, construída há mais de 1000 anos antes de Cristo. Esse templo foi destruído 2 vezes. A última vez foi destruído depois que Cristo ressuscitou. E no seu lugar foi construída essa mesquita. É uma mesquita muçulmana. Existe uma profecia no livro de Jeremias, escrita 700 anos antes de Cristo, que essa mesquita será destruída e logo após será reerguido um novo templo para Deus. Esse templo será profanado, só então Jesus Cristo voltará. Aqui temos a Basílica de São Pedro, em Roma. Ela é toda folheada a ouro, seus utensílios são em ouro e em prata. E na construção dessa igreja, a Igreja Católica criou a indulgência, que é a venda da salvação, para adquirir dinheiro. E aqui nós temos a imagem da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Senhor Jesus abençoe vocês. Obrigado. Vamos falar primeiramente com nossos 3 primeiros entrevistados. O Dr. Jubileu, o Dr. Joanito e o Dr. formado na Universidade Federal do Favela da Rocinha, o UFFR, o Dr. Armando. Bom dia, doutor. Vamos falar primeiramente com o Dr. Jubileu. Dr. Jubileu, como surgiu a primeira TV e quem inventou? A primeira TV não teve exatamente quem inventou. Ela surgiu de várias experiências que foram feitas no século XX, como por exemplo, a de